20 de julho de 2025. Chegou o dia em que as pessoas que pensavam que era sobre política, eu espero que elas estejam entendendo hoje que não é sobre política. É muito mais profundo. É sobre liberdade, é sobre prosperidade, é sobre vida. Infelizmente, durante muitos anos, a gente tentou alertar, durante muitos anos a gente tentou acordar as pessoas a respeito do que estava acontecendo no Brasil. E muitas vezes nós fomos taxados de negacionistas, de fascistas, de, enfim, taxistas, tudo o que você possa imaginar, né? Mas a gente estava tentando dizer que não era sobre política, não era partido político. Era o bem contra o mal, era a liberdade contra a escravidão, era a honestidade contra a mentira, era a verdade contra a mentira. E hoje nós estamos vivendo essa situação e não foi falta de aviso. Muitas pessoas me bloquearam, muitas pessoas pararam de falar comigo, me acharam chata por causa da política, mas elas não tinham entendido que não era política. Era muito mais profundo e hoje a gente está sentindo na pele. Os últimos acontecimentos só mostram que nós estávamos certos. E eu me sinto muito bem de não ter sido omissa. Eu me sinto muito bem de ter realmente tido a coragem de confrontar e de falar sobre isso durante todos esses anos. Eu não deixei de falar aquilo que eu acreditava. E hoje nós estamos aí. Infelizmente, nós temos razão. Nós tínhamos realmente muitos motivos para nos preocuparmos. E agora está vindo essa avalanche. Nós temos aí um governo que a gente sabe que está no poder de maneira irregular. Chegou lá por uma decisão de um tribunal eleitoral. E hoje nós estamos reféns dessa ditadura do judiciário. Temos um Congresso que o presidente do Senado, que poderia fazer alguma coisa, não fez, nem em 2019, quando o Xandão começou a ser quem ele é, e não está fazendo agora, né? E, como eu disse em outras vezes, os Estados Unidos, eles não vão permitir que aqui se instale uma ditadura, que aqui se instale, seja um campo fértil para o terrorismo. Por quê? Porque é América, porque é praticamente, não é vizinho, mas é bem mais próximo do que pro lado de lá. E eles não querem isso na América. E eles vão fazer tudo o que estiver ao alcance deles. E muitas vezes o que eles vão fazer vai nos prejudicar, vai prejudicar todo mundo que não tem nada a ver com isso. Porque essa guerra não é entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos não são nossos inimigos. Ele está sendo inimigo de quem é inimigo do Brasil dentro do Brasil, que se chama STF. E aí tem um presidente que faz de tudo para provocá-lo, faz de tudo para gerar conflitos, né? Mas, de fato, o Trump ele está muito mais preocupado com as vítimas do 8 de janeiro, com essa caça às bruxas, com essa imposição da censura, né, nas redes sociais, e por conta disso ele está agindo. Ele vê em Bolsonaro alguém que realmente se importa com seu povo, assim como ele se importa com os Estados Unidos. Então, ele prestigia aqueles líderes de nações que são homens de verdade, que dão a vida pelo seu povo. E, por conta disso, ele é, sim, aliado de Bolsonaro, mesmo Bolsonaro não tendo nenhum cargo público aqui. Mas eu gostaria de chegar a falar com você que é cristão, que é cristã. Nós não podemos perder as esperanças. Nós precisamos orar, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Quando Deus libertou Israel do Egito, primeiro as coisas pioraram muito. O coração de Faraó ficou endurecido por 10 vezes. Só na 10ª vez ele não aguentou mais e disse: deixa esse povo ir, pode ir. Mas durante muitas vezes ele dizia que ia deixar e não deixava. Então, muitas vezes o endurecimento de Faraó, ele não tem a ver com um fim ruim. Ele tem a ver com uma grande libertação que Deus tem para nós. Trump não é Deus, mas ele teme a Deus, né? Ele entende que existe um Deus a quem a gente deve temer. E por conta disso, ele pode sim ser usado por Deus para nos libertar. Isso já aconteceu em outras vezes, com outras pessoas, em outras gerações. Isso é totalmente normal. Eu fico muito triste com pessoas que fizeram festa porque Bolsonaro está com uma tornozeleira. Mas ele continua não sendo corrupto. Ele é um preso político. E ele é um preso porque ele lutou pela sua liberdade. Inclusive você que faz a festa hoje, por ele estar proibido de falar com os próprios filhos. Absurdos, absurdos. Se a gente for falar aqui, vai dar 1 hora de vídeo. O próprio Lula, com 3 instâncias, várias provas, condenado, preso, até a entrevista ele deu na cadeia. Cadeia, né, de luxo, onde ele ficou lá em Curitiba. E onde ele tinha, né, toda e qualquer regalia que os presos do 8 de janeiro não estão tendo. Então, eu quero chamar você para orar, para perseverar. A gente que já lutou tanto, a gente não pode desistir agora.
A gente não pode achar que é o fim. A gente precisa realmente ir para as ruas, de alguma maneira manifestar para fora do Brasil o que está acontecendo aqui e manifestar que essa postura de Alexandre de Moraes, do Lula e de todas essas pessoas, ela não tem o aval do povo brasileiro. A grande maioria é vítima disso. A grande maioria não quer se transformar numa ditadura, não quer ser subjugada por um regime que a gente sabe muito bem como é. Então, nós ainda podemos falar nas redes sociais, nós ainda podemos sair nas ruas. Tudo aquilo que muitas pessoas lá atrás disseram, hoje começa a se tornar algo muito mais próximo, como faltar alimentos, como você se preocupar com coisas que talvez você nem imaginava que um dia precisaria se preocupar. Porque os Estados Unidos, com um botão, ele tira o GPS. Como é que a gente fica? Né? Então, a Silvia sempre fala, a deputada Silvia fala, olha, sem ciência e tecnologia, a gente é subjugado. E a gente está vendo isso hoje. Né? Os Estados Unidos, com um botão, ele pode tirar da gente um monte de coisa que a gente não parou para pensar que a gente não tem autonomia. A gente não tem autonomia de quase nada, gente, mesmo tendo tudo, mesmo tendo todos os recursos para ter autonomia. Então, essa soberania de que eles falam, a gente não tem. Enfim, mas o meu recado aqui é para que a gente possa buscar Deus em todas as nossas forças, para que Ele venha nos socorrer. E seja de qual maneira for o socorro dele, nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos da intervenção do Senhor. Nós precisamos que o Senhor dê sabedoria para as pessoas que querem nos ajudar, que querem nos socorrer. Porque o que eu penso, pela omissão do Senado, hoje eu posso dizer que não vai ser fácil e vai ser perigoso. Por quê? Porque a esquerda, ela tem o Comando Vermelho, ela tem o PCC, ela tem Hamas, Hezbollah. Ela tem esse exército que ela pode acionar a qualquer momento. Por que você acha que eles gostam da história do desencarceramento? Por que eles querem desencarcerar? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque eles querem fazer com que aquelas pessoas criminosas que eles jogam fora, tiram da cadeia, fiquem à disposição deles para qualquer emergência, para qualquer missão. Então, por isso eu posso dizer para você, a gente precisa ter cuidado, porque poderíamos estar passando por uma solução sem dor, por uma solução sem sangue. Mas, nesse momento, a gente vai ter que encarar alguns embates. E a gente não sabe o tamanho desses embates. Surgiu uma notícia hoje dizendo que a gente tem aí já aqui pessoas do Hezbollah. Não é à toa que a esquerda, ela defende terroristas. Por que ela defende terroristas? Porque os terroristas estão à disposição dela agora. O PT falou com o Hezbollah quando o Lula estava preso. Pediu socorro para o Hezbollah. Por quê? Porque é a mesma facção criminosa e que age no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Então, gente, a guerra, ela está tomando proporções. Aí vamos para as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas não têm condições. A esquerda sucateou as Forças Armadas e comprou generais. Com o quê? Com promoções, sem mérito nenhum. Então, muitos generais estão onde estão e ganham o que ganham por uma situação muito mais política. E aí eles ficam calados. Eles ficam omissos, porque eles estão muito bem, obrigado. Daqui a pouco eles vão pegar o pijama e vão continuar ganhando a fortuna deles. Eles não são patriotas. Então, o que nós estamos vendo? Um exército totalmente insuficiente para nos defender de qualquer ataque, seja externo ou interno. O ataque interno, que eu falo, é justamente dessas facções, né? Mas eu quero dizer para você isso hoje. Sempre foi espiritual, não foi político. Não era Bolsonaro. Ele estava tendo um discernimento que outros não tiveram. Ele teve coragem de falar o que outros não tiveram coragem. E ele nos acordou. Então, a Igreja de Jesus é a única capaz de ter coragem de lutar contra as trevas. E nós precisamos nos levantar para que a gente continue tendo liberdade de falar de Jesus, para a gente continue tendo liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar, de produzir. Você não consegue nem imaginar que tipo de ditadura será se nós não reagirmos. Porque vai ser uma ditadura totalmente diferente de Cuba, de Venezuela, de China. Eles vão pegar um pouquinho de cada e vão fazer o modelo deles de ditadura. E por incrível que pareça, eles vão chamar isso de democracia, como eles estão chamando de democracia. Ou você acha que não? Porque a esquerda, ela trabalha com a linguagem. Ela como é que eu posso dizer? Leia o livro 1984, ele fala sobre isso. Primeiro, eles capturam as palavras, a linguagem,
né? Por exemplo, a gente quer liberdade. As pessoas do 8 de janeiro que nada fizeram, elas queriam liberdade. Mas eles usam o comportamento de alguém que luta por liberdade como alguém que quer impor, quer derrubar uma democracia. Você está entendendo? As pessoas estão confusas pela linguagem. Porque quem mais fala de democracia? É a esquerda. Mas ela não vive. O comportamento dela é o oposto. Então, isso confunde a cabeça de qualquer pessoa. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui como igreja, muito mais do que como jornalista, para dizer para vocês e para quem for assistir esse vídeo depois, que nós precisamos realmente vigiar e orar. Porque a batalha, ela é espiritual, mas no momento, essa batalha, ela vai se tornar física também. E o exército da esquerda é todo tipo de gente que não presta. É por isso que eles defendem quem não presta. É por isso que eles defendem bandido. É por isso que o STF libertou traficantes, pessoas de alta periculosidade, porque são essas pessoas que eles contam. Então, eles ficam fazendo todas essas provocações e a garantia deles são essas pessoas. Na época da pandemia, vocês lembram que o Fachin não deixou a polícia entrar no morro. Aquele momento da pandemia foi um momento que eles usaram para armar até os dentes os traficantes do Rio de Janeiro. Então, nós temos vários exércitos de esquerda paralelos aqui no Brasil. E é com isso que nós devemos orar, é contra isso que nós devemos orar. Porque se eles acionarem esse exército deles, por mais que a gente chegue na libertação que a gente quer, na liberdade que a gente quer, mas vai custar caro, vai custar vidas. Porque o nosso exército, que deveria nos proteger, primeiro que ele pode estar, inclusive, do lado deles também, a gente não sabe, né? E segundo, mesmo que ele tente nos proteger, ele está totalmente em desvantagem em relação até ao próprio crime. O crime organizado é muito mais aparelhado no Brasil do que o próprio exército brasileiro. Entendam isso. Então, a gente diz, o Trump vai vir, vai resolver tudo. Não, a gente vai enfrentar situações aqui. E é por isso que nós precisamos orar. Orar para a proteção das nossas vidas. A gente já tem que orar mesmo, porque a criminalidade está solta. Eles fizeram tudo certinho. Eles tomaram conta das escolas, tomaram conta das universidades. Eles pegaram, fizeram a gente ter raiva das Forças Armadas. Eles estão fazendo a gente ter raiva da polícia, das polícias em geral, para que a gente pense que a polícia é má, né? E você vê aí policial sendo tratado como se fosse marginal, né? Sendo processado porque trabalha, porque prende, porque matou, precisou matar. Então, tudo isso é uma engrenagem para que realmente aquelas estruturas que deveriam nos proteger, elas possam ser enfraquecidas e o crime organizado e os terroristas possam ser fortalecidos. E eles possam ser encarados como uma salvação, inclusive, né? Eles vão estar nos salvando do imperialismo americano. Então, assim, é muito grave. A partir do momento que Lula disse que ele é contra Israel e a favor do Hamas, ele está dando uma mensagem, gente, muito clara, que ele concorda com aquelas mortes, com estupro, com aqueles idosos, com aqueles bebês que foram colocados dentro de um fogão, entendeu? E morreram ali. Tudo aquilo, para ele, é virtude. Então, eles estão transformando a maldade e a injustiça em virtude. As instituições, elas foram aparelhadas. Ministério Público, OAB, todas aquelas instituições que poderiam nos salvar, elas estão contra nós nesse momento, tá? Eu estou aqui para te alertar, a orar, a vigiar e a, se precisar, sair às ruas e manifestar. Enquanto ainda podemos, faça isso. Porque a nossa luta pode ter embates. E os embates, eles não vão ser com o exército estrangeiro. Eles vão ser com o exército que está aqui, debaixo do nosso nariz, sendo sustentado pelos nossos impostos, inclusive, sendo protegido. Por que aquele ministro da Justiça queria federalizar as polícias? Para justamente o governo centralizar também isso. Então, assim, tudo estava preparado. Eles prepararam em todas as áreas esse momento. E nós precisamos entender que é grave o momento e que, por mais que Trump tenha poder, e ele tem poder, ele conseguiu neutralizar a bomba atômica lá no Irã, por que ele não pode ajudar aqui? Ele tem. Só que a maldade que está aqui, imperando no Brasil, ela tem um exército aqui. E esse exército aqui, a gente precisa ficar muito atento, porque nós podemos ficar à mercê de bandidos, de criminosos e reféns de criminosos no nosso próprio país. Eu não tenho medo de ficar refém dos Estados Unidos. Eu tenho medo porque nós já estamos reféns de criminosos perigosos aqui dentro. Então, nós precisamos vigiar, orar, entender também que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos.
E que não importa o que aconteça, as pessoas que creem no Senhor, as pessoas que já entregaram a sua vida ao Senhor, Ele vai dar o escape, Ele vai dar o livramento, de maneira que a gente possa suportar. Então, não podemos perder a esperança, não podemos nos desesperar, ficar amedrontados, porque na pandemia foi o que eles fizeram, né? Trouxeram medo, desespero, e muitas pessoas morreram não foi pela doença em si, mas foi justamente por esse desespero que foi causado pela imprensa. Então, nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso espírito, e nós precisamos orar, clamar, buscar o Senhor para que Ele dê as estratégias certas, para que a gente seja liberto com o mínimo de danos possível. O dano menor deveria ser o Senado afastar todos esses ministros e o Congresso afastar esse presidente. Mas eles não estão fazendo a parte deles e o Trump se vê obrigado a fazer. E eu digo mais uma vez, ele faz muito mais por causa do país dele do que por nós. Claro que ele quer nos ajudar, mas ele quer proteger a toda a América de terrorismo e de ditaduras. Então, vamos continuar orando e nós precisamos, uns dos outros, nos fortalecer, porque isso também faz parte do fim. A palavra de Deus, ela prevê guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. E isso diz que é o início do fim. Então, nós estamos no início do fim. E precisamos nos comportar como pessoas que realmente esperam a vinda do Senhor, amam a vinda do Senhor e não que temem a vinda do Senhor. Eu amo a vinda do Senhor. Se ele pudesse voltar hoje, eu estaria muito feliz. Mas muitas pessoas ainda estão presas aqui. A igreja está aqui e ela é a luz no mundo. Na hora que tirar a igreja, vai ser só trevas, vai ser a grande tribulação. E aí vai ser mais complicado, porque nós não vamos estar aqui. A misericórdia de Deus, ela não vai existir, porque o anticristo vai reinar durante 7 anos e ele vai fazer coisas que você nunca viu. E eu espero que você nem veja, que você nem esteja aqui, que você suba comigo no arrebatamento da igreja. Então, que Deus nos dê uma semana de graça, uma semana de descanso em meio ao caos. Ainda, né, lá em Salmo diz assim, ainda que 10.000 caiam à sua direita, né, 1.000 caiam à sua direita e 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido. Que essa palavra venha sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Não importa o que aconteça daqui para frente, nós precisamos nos comportar como aqueles que creem e são salvos, e não como aqueles que retrocedem e são vencidos e são derrotados. A nossa fé precisa ser viva. A nossa fé está sendo testada e ela precisa ser real. As pessoas que não têm essa fé, elas precisam ver em nós essa fé. A gente precisa, nesse momento, testemunhar. Essa é uma oportunidade ímpar que a igreja tem de testemunhar do poder do nosso Deus, de poder dizer que a paz que Deus nos deu é uma paz que independe das circunstâncias e que a gente está firme em Deus, não importa o que aconteça com o nosso Brasil. Mas nós continuamos crendo que o Senhor tem livramento. O Senhor é um Deus fiel. Ele começou uma obra no Brasil e ele vai concluir essa obra. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos, vigilantes e principalmente com a nossa fé fortalecida, porque um cego, ele não pode guiar outro cego. Então, se uma pessoa não tem Deus, não tem Jesus, está desesperada por tudo que está acontecendo, IOF, tarifaço, como é que vai ser a minha vida? Muita gente até perde a vida, muita gente até desiste da vida. Então, nós estamos aqui para trazer vida em meio ao caos, trazer esperança no meio dessa guerra toda, que não é uma guerra do Brasil contra os Estados Unidos, é uma guerra dos Estados Unidos contra uma ditadura centralizada ali em Brasília, né? Poder judiciário, poder executivo e a omissão do poder legislativo. E com a imprensa ajudando ainda. Então, que Deus nos ajude, que tenhamos uma semana maravilhosa para que nós possamos sair fortalecidos dessa experiência e possamos depois dizer que foi só o Senhor que pôde fazer isso por nós. Só o Senhor pôde nos dar o livramento que nós vamos ver. Não existe homem nenhum que possa garantir qualquer tipo de livramento. Só o Senhor, que Ele dê sabedoria a quem quer libertar o Brasil, para que essas pessoas possam ter êxito e para que o povo brasileiro possa se posicionar, para que tenha liberdade, para que mereça liberdade. A liberdade e a democracia têm um preço, e esse preço é nosso posicionamento, é a gente realmente não desistir. Que Deus nos abençoe, encha-nos de fé, de esperança, para vermos o livramento do Senhor, não importa quanto tempo demore, e possamos realmente pedir ao Senhor que os anjos dele nos protejam justamente desses exércitos de criminosos que estão à disposição da esquerda para nos atingir. Esse, para mim, é o maior problema. Por quê? Porque Alexandre de Moraes, ele não está dando bravata sem alguma garantia do caos. Sabe aquela pessoa que, se eu tiver que cair, eu derrubo todo mundo comigo? Se eu for destruído, eu destruo o máximo que eu puder do Brasil? É assim que eu vejo ele.
né? Ele e a esquerda, que é melhor um Brasil destruído do que sem eles no poder. Então, por conta disso, eles vão tentar usar essas armas que eles têm, que são as facções, né? E todas essas estruturas de terrorismo que estão vindo para o Brasil, para ajudar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude e nos fortaleça, e que a gente se posicione como servos do Senhor, que creem na vinda do Senhor, que creem no socorro do Senhor, porque nada acontece sem que ele saiba. Muitas coisas não é a vontade do Senhor, com certeza não é a vontade de Deus, que a gente passe por várias situações, mas ele não se surpreende, ele sabia do que ia acontecer antes de todas as coisas acontecerem. Então, que ele nos conforte, que ele nos encha de esperança e de fé, para que a gente possa segurar a barra. Eu entendo que às vezes na vida da gente, a gente tem assim, a gente tá descendo uma montanha russa, sabe? Quando você tem mesmo montanha russa, mas você já tá lá e o carro já tá descendo, a única coisa que você tem que fazer é se segurar e esperar passar. Então, muitas vezes, na nossa história pessoal e na história da gente enquanto Brasil, a gente vai precisar se segurar e passar por essa fase. E juntos a gente chega lá do outro lado, um país mais maduro, porque eu entendo que se Deus tiver misericórdia e a gente se tornar um país verdadeiramente livre e democrático, a gente vai sair da nossa infantilidade. A gente vai ser um país mais maduro, mais intelectualizado, mais preparado para realmente ter uma soberania, uma autossuficiência, uma autonomia que nós nunca tivemos em 500 anos. Muitas pessoas dizem que tem que piorar para melhorar. Mas faz tempo que eu escuto isso, você também, né? Mas aí só piora, só piora. Mas uma hora vai melhorar. Que Deus nos ajude.